O termo racismo é um conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as raças e etnias, e é denominado um item cultural. Já a discriminação, que está muitas vezes em conjunto, ocorre quando não há uma igualdade, como a exclusão, distinção, restrição ou até preferência entre pessoas. E, por último, o preconceito, que indica uma opinião sem o senso crítico, podendo ser positiva ou negativa. Em nossa escola, o tema movimento negro não é muito trabalhado, porém nas disciplinas de história acaba sendo abordado de maneira histórica, com o surgimento do escravismo e com algumas reflexões voltadas aos dias de hoje. No entanto, a escola poderia investir em palestras com intuito educativo e com o apoio de professores, para ajudar no desenvolvimento voltado na relação entre indivíduos, podendo até mesmo ajudar aqueles que sofrem com discriminações a saberem lidar melhor com as situações cotidianas. É compreensível o fato de alguém ter intolerância, a não aceitação, de pessoas negras na sociedade e acabar despertando sentimentos de raiva, ódio ou até mesmo sentir-se superior apenas pela cor da pele, por tão diversificada que seja. Então surge a dúvida de grande parte das pessoas: de onde surge o preconceito? E o que ele pode gerar? Violência? Nome, Meu nome é Gilberto de Souza Sá. idade, Eu tenho 50 anos. profissão. Sou motorista de aplicativo. Você já foi vítima de preconceito racial direto ou indiretamente? Olha, eu acredito que sim. Porque na realidade, né, o coração do homem é terra de ninguém. Mas eu posso falar para você que acredito assim que eu tive assim, duas situações bem louváveis mesmo, bem plausíveis do que aconteceu. Uma delas, como eu te falei, hoje eu sou motorista por aplicativo, mas na época trabalhava como taxista e eu fui num bairro denominado um bairro nobre de São Paulo, chamado Vila Mariana, e uma passageira solicitou meu serviço pelo aplicativo da época, e chegando até ali, quando eu encostei o carro, ela saiu do seu prédio, ela veio em direção do carro, quando ela foi abrir a porta, ela olhou para mim, e eu senti que ela tomou um baque, eu não posso julgá-la, mas o que veio no meu coração, ela olhou para mim, ela falou, ela até foi muito educada, moço, você me desculpa, mas eu mudei de ideia e eu não vou mais agora para esse local para o qual eu ia me direcionar. Você me desculpa mesmo, vou estar cancelando a corrida. E educadamente eu falei para ela, muito obrigado, boa noite, tudo bem. E outra vez também, quando era na época da minha adolescência, eu prestei um concurso numa escola técnica chamada Getúlio Vargas, e aí eu passei por um processo do bullying que rasparam a minha cabeça, e eu frequentava uma danceteria, ou uma discoteca na época, chamada Playboy, na freguesia do Ó, e eu chegando ali, um local que eu frequentava há muitos anos ali, desde adolescente, eu cheguei ali, eu fui barrado na porta, não deixaram entrar, por causa da fisionomia, eu senti assim, sabe, aquele preconceito de racismo, assim, a visão de eu estar careca, assim, ser de cor, e os seguranças não deixaram eu entrar, e eu voltei para casa muito triste, adolescente. Aí o meu irmão mais velho foi lá e me pegou, não, você tem direito, é um lugar que você frequenta há muitos anos. Como que assim, você é uma pessoa comum igual às outras. E eu voltei ali, e ali eu sei que foi um rebuliço muito grande na portaria, e eu sei que ali eles deixaram entrar. Gordon Allport trata do preconceito em uma de suas obras chamadas Natureza do Preconceito, a qual mostra como uma atitude negativa. Sua base é de que ela tem características negativas em relação a uma pessoa, que leva a uma frustração, e se sentindo oprimidos, se colocam como alguém de posição mais baixa na escala social. Já para o filósofo Norberto Bobbio, o preconceito foi acolhido de maneira passiva, pelos costumes, por uma autoridade, trazendo consigo que nosso estereótipo faz parte de nosso domínio e crença, algo que é irracional, ou seja, somos preconceituosos sem percebermos. Mas então, mediante de tantos pensamentos, surge no dia 5 de janeiro de 1989 a Lei de número 7.716, a qual decreta que serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, e aqueles que descumprirem essa legislação
sofrerá pena de reclusão. Nome, Maria, idade, 39 anos, profissão. professora. Sabendo que Gilberto é seu tio, você já presenciou ele passando por uma situação racista? Sim, Como foi? eu ainda era estudante, nós estávamos à noite num ponto de ônibus, aguardando o ônibus certo passar para ir para a escola, para o ensaio da formatura. Ia ser minha formatura, a gente ia ensaiar com o padrinho, e aí tava eu, o meu tio e mais um amigo nosso que também era negro. E aí não passava o ônibus, a gente estava um pouco atrasado, de repente passou uma viatura da polícia e parou no meio da estrada, que é uma estrada bem movimentada, bem conhecida, abriu as portas e já desceu com a arma em punho, mandando eles encostarem na parede e me separaram dos dois. E aí começaram a fazer um monte de pergunta para eles, sem eu escutar. E para mim também fizeram as mesmas perguntas, perguntando para onde que a gente ia, que eles eram meus, pediram pra gente, na época tava frio, pediram pra gente tirar a blusa, olhar os nossos braços para ver se tinha alguma picada de agulha, para saber se a gente era drogado. E aí após uns 15 minutos deles interrogando a gente, eles decidiram que a gente não tava devendo nada e foram embora. De acordo com a Agenda de Notícias IBGE, com o dado publicado em 17 de 11 de 2017, a população chega a 205,5 milhões, com menos brancos e mais pardos e negros. Entre os anos de 2012 e 2016, a população brasileira cresceu 3,4%, enquanto o número de brancos foi reduzido para 1,8%, crescendo assim o número de pardos para 6,6% e de pretos para 14,9%. Também na Folha de São Paulo, no dia 19 de 8 de 2004, foi publicada uma matéria que diz respeito à periferia de São Paulo ter maior população jovem negra, o que é um fato bem interessante quando discutido o assunto de cotas pela cor, pois vale ressaltar que pessoas de comunidades mais precárias não terão a oportunidade de um estudo de melhor qualidade, o que é um entrelace se comparado com os negros e pardos superarem mais de 40% desses locais. Levando assim em consideração a desigualdade social que continuará prevalecendo se não dermos estudos de qualidade, aumento salarial, acesso a serviços básicos como saúde, transporte e saneamento básico. Seu nome? Amanda, Sua idade? 39. Você fez faculdade do quê? Faço assistência social. Qual a sua opinião sobre as cotas raciais? Acho pouca, mas acho bem interessante, apesar que muitas pessoas não concordam. Acabam entendendo que trata-se de algum preferencialismo. A pessoa ela tem que ter a igualdade, o mesmo direito que os demais. Mas se a gente for parar para analisar, a pessoa que é afrodescendente, ela já acaba vindo com uma certa desvantagem. Por quê? Porque como o racismo ele existe, muitas vezes nós somos burlados, né? Muitas das vezes nós não temos a oportunidade do que os demais. No dia 18 de junho de 1978, surge no Teatro Municipal o MNU, Movimento Negro Unificado, com o intuito de acabarem com a violência racial, um pouco reprimidos por conta da ditadura, mas contando com diversos grupos para exaltar o movimento que existe até os dias de hoje, lutando para o bom desempenho do Estado democrático de direitos. Assim como a escravidão no Brasil colonial, podemos exemplificar também o apartheid como movimento histórico onde o racismo era nítido na África do Sul, onde negros e brancos eram separados, sejam as praias, bancos, bebedouros, locais de trabalho e etc. E os grandes líderes de movimentos contra o preconceito racial temos Albert Lutuí, Rosa Parks, Nelson Mandela, Martin Luther King e Zumbi dos Palmares. Na sua área de trabalho, que você trabalha com outras pessoas, é propício ter racismo? Atualmente, na área em que eu trabalho, não. Por se tratar de telemarketing, essa área, eles procuram aderir a essa política de não ter racismo.